Salve Maria, viva Cristo Rei! Estamos de volta com nossos vídeos, nossas catequeses, né? Neste canal Legionário da Trindade. E vamos dar continuidade nos nossos temas. Nós estamos vendo esses dias em defesa da fé católica. E vamos dar continuidade no tema Sola Escritura, né? Agora vamos ver a parte aqui, examinando a sola escritura, né? Hoje em dia ainda é muito comum vermos protestantes acusando católicos de idólatras, adoradores de imagens e acusando a Igreja Católica a ensinar tais práticas. Quem conhece o catolicismo sabe quão absurdas são estas acusações. É bem verdade que a religiosidade popular comete muitos abusos que, infelizmente, conta com o apoio dos seus padres e bispos. É certo acusar uma mãe de ladra, aliciadora de criança, se por acaso seu filho pequeno for pego com um brinquedo do seu amiguinho. Então vamos dar início, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste caso, pensaríamos que é a mãe uma ladra e aliciadora de criança. Ou pensaríamos que foi a criança que não correspondeu à educação dada pela mãe, né? Aqui ele coloca essa questão, não é porque devido a alguns católicos, né, mal informados, que mal conhecem a sua doutrina, né, e não obedece os mandamentos, não obedece à igreja, por causa dos abusos que a religiosidade popular às vezes comete, né? Não ser por isso que a igreja deve ser acusada de ensinar tais práticas. Não, de maneira nenhuma. A igreja jamais ensinou coisa errada a seus fiéis. São os filhos desobedientes, né? Aqueles que não querem corresponder com o ensinamento da Santa Igreja, que infelizmente temos em nosso meio, né? Até padres e bispos que não correspondem, não ensinam a verdadeira doutrina da Santa Igreja Católica. O mesmo caso aplica-se à Igreja Católica, da mesma forma que nem sempre vemos pessoas que se dizem cristãs possuindo atitudes cristãs. Isso leva a crer que é o cristianismo o incentivador dos erros de seus filhos, de maneira nenhuma, né? O mesmo engano aconteceu ao monge augustiniano Martinho Lutero. Em seu tempo, alguns bispos distorceram a disciplina das indulgências. Isto levou Lutero a crer que era a doutrina da igreja que estava errada. Para ele era a tradição que havia errada, por isso ele supôs que, se a igreja utilizasse somente a Bíblia, sola Escritura, como norma de fé e prática, ela jamais cairia no erro, né? No contrário, quem caiu no erro foi ele. Uma suposição é algo que concebemos no início, normalmente sem consciência. Quando a suposição é válida, tudo acaba bem, mas uma suposição errada, que foi o caso dele, né,
conduz inevitavelmente às falsas conclusões. A pessoa que tem esperança de chegar a uma conclusão utilizando uma suposição falsa deve perguntar a si mesmo onde está o erro. Os protestantes que estão dispostos a avaliar o estado do atual mundo protestante de maneira honesta devem perguntar se a sola Escritura, ensinamento fundamental do protestantismo, vem de Deus, pois esta suposição resultou em mais de 30.000 seitas e grupos discrepantes que não concordam em assuntos básicos da Bíblia ou o que significa ser cristão. Se somente a Bíblia é suficiente, sem a sagrada tradição, por que batistas, testemunhas de Jeová, metodistas, reivindicam que acreditam no que a Bíblia diz, mas nenhum deles concorda em que a Bíblia diz? Quer dizer, cada um dessas denominações tem suas próprias interpretações das Sagradas Escrituras. E isto é uma verdadeira Babilônia de confusão. A ideia da sola Escritura é fundamental para o protestantismo, tanto que para seus fiéis negá-la é questionar Deus. Porém, disse nosso Senhor, toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Mateus 7,17. Se julgarmos a sola Escritura pelos seus frutos, chegaremos à conclusão de que esta árvore deve ser cortada e lançada ao fogo. Mateus 7,19. Vejamos agora as falsas suposições sobre as quais está fundamentada a tal sola Escritura. Primeira falsa suposição: a Bíblia deve ser entendida como última palavra sobre a fé, piedade e louvação. É o ensinamento da Escritura totalmente suficiente? A suposição mais óbvia por detrás de doutrina da sola Escritura é a de que a Bíblia possui tudo o que é preciso para a vida do cristão, tudo o que é necessário para a verdadeira fé, prática, devoção e louvação. O trecho mais citado para apoiar esta suposição é em 2 Timóteo 3,15-17, diz assim: E desde a infância conheceis as Sagradas Escrituras, e sabe que elas têm um condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação, pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito e capacitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3,15-17. Os que usam essa passagem para defender a sola Escritura afirmam toda a autossuficiência da Bíblia, porque somente a Bíblia Sagrada pode fazer o homem piedoso e perfeito. A perfeição pode ser atingida sem a necessidade da tradição. Mas o que pode ser realmente dito baseando-se nesta passagem? Para os iniciantes, devemos perguntar sobre o que o apóstolo Paulo está falando quando ele fala a Timóteo sobre ele conhecer a Bíblia desde criança. Devemos estar seguros de que Paulo não está falando sobre o Novo Testamento, pois o Novo Testamento ainda não havia sido escrito quando Timóteo ainda era uma criança. Na realidade, ele ainda não estava pronto quando Paulo escreveu esta epístola a Timóteo, e muito menos o cânon do Novo Testamento como o que conhecemos hoje. Obviamente, na maioria das referências da Bíblia encontradas no Novo Testamento, vemos que Paulo está falando do Velho Testamento. Assim, se esta passagem for usada para fixar os limites da autoridade inspirada, não só a tradição fica excluída, mas também todo o Novo Testamento. Em segundo lugar,
Se São Paulo pretendesse excluir a tradição por ser algo não benéfico, deveríamos saber por qual motivo Paulo utilizou no mesmo capítulo tradições orais que não estavam na Bíblia. Os nomes de James e Jambres não aparecem no Velho Testamento. Contudo, em 2 Timóteo 3,8, Paulo os chama de adversário de Moisés. Paulo utiliza a tradição oral para falar o nome dos dois mágicos, mais proeminente do Egito, que aparece durante o Êxodo 7:8. Segundo, esta não é a única fonte não bíblica utilizada no Novo Testamento. Outro exemplo mais conhecido aparece na Epístola de São Judas, que cita o livro de Enoque. Judas 14:15, conferir com Enoque 1:9. Quando a igreja canonizou os livros da Bíblia oficialmente, o principal propósito é estabelecer uma lista de livros autorizados para proteger a igreja dos livros espúrios que reivindicavam a autoria apostólica, mas que eram, na verdade, trabalho de hereges. O Evangelho de Tomé. Os grupos heréticos não conseguiam basear seus ensinamentos na santa tradição, pois seus ensinamentos eram criados fora da igreja. Então, a única maneira que possuía para autorizar suas heresias era distorcendo o significado da Bíblia, além de forjar novos livros, apóstolos ou santos do Velho Testamento. A igreja sempre se defendeu contra os ensinamentos heréticos, reivindicando as origens apostólicas da santa tradição, provando-as pela sucessão apostólicas o fato de que seus bispos e professores possuem uma descendência histórica e direta dos apóstolos, e também reivindicando a universalidade da fé católica, o fato de que a fé católica é a mesma fé que os cristãos católicos sempre aceitaram ao longo da história do mundo. A igreja se defendeu contra os livros espúrios e heréticos, estabelecendo uma lista autorizada de livros sagrados que foram recebidos pela igreja como divinamente inspirados, tanto os do Velho Testamento como os de origem apostólica, os do Novo Testamento. Estabelecendo a lista canônica da Bíblia Sagrada, a igreja não pretende insinuar que toda a fé cristã e toda a informação necessária para a salvação e regra da igreja está contida apenas na Bíblia. Uma coisa que está além dos debates sérios é sobre a questão de quando a igreja concluiu os cânones dos livros sagrados em fé e louvação. Assim como a discussão se a louvação atual é a mesma da do período primitivo, isto é, uma verdade histórica. Como na estrutura da autoridade da igreja, os bispos católicos, em vários concílios, resolveram a questão do cânon. E na igreja católica, é assim até hoje, quando qualquer pergunta sobre a doutrina ou a disciplina deve ser resolvida. Qual o propósito escrito do Novo Testamento? É ensinar nos estudos bíblicos protestantes, e penso que neste caso eles ensinam corretamente, que quando você estuda a Bíblia, entre muitas outras considerações, você deve primeiro considerar o gênero ou tipo literário da literatura que você está lendo em uma passagem particular, pois gêneros diferentes possuem gêneros diferentes. Outra consideração a ser tomada é sobre qual o assunto ou o propósito do livro que está sendo estudado. No Novo Testamento temos 4 tipos de gêneros literários: o Evangelho, narração histórica, atos, epístolas apocalíptica ou profética, revelação. Os evangelhos foram escritos para testemunhar a vida de Cristo, sua morte e ressurreição. As narrativas contam a história de pessoas e figuras significativas e mostram
a magnífica providência divina agindo em tudo. Diversas epístolas foram escritas para responder perguntas específicas que surgiram em várias igrejas. Assim, muitos problemas não foram relatados com detalhes. Assuntos doutrinários eram discutidos para resolver problemas doutrinais, e assuntos sobre louvação só eram discutidos quando aparecia algum problema relacionado à louvação. Coríntios 11:14. Os escritos apocalípticos, revelação, foram escritos para mostrar o triunfo de Deus na história. Notamos que não há referências literárias à louvação no Novo Testamento e nem detalhes de como era a louvação na igreja. No Velho Testamento há detalhes e até exaustivos sobre a louvação do povo de Israel, Levítico e Salmos. No Novo Testamento há apenas sugestões escassas sobre a louvação dos cristãos primitivos. Mas qual o motivo? Certamente que não foi por não existir ordem em seu serviço religioso. Os historiadores litúrgicos afirmam que os cristãos primitivos continuavam firmemente na mesma louvação judaica herdada dos apóstolos. Porém, até mesmo as parcas referências no Novo Testamento em relação à louvação da igreja primitiva nos mostram que eles estavam bem longe dos selvagens grupos carismáticos ou cristãos do Novo Testamento. Os cristãos do Novo Testamento possuem as mesmas louvações litúrgicas de seus pais e observam as horas da oração, Atos 3:1, louvavam no templo, Atos 2:46, Atos 3:1 e Atos 21:26, além da louvação nas sinagogas, Atos 18:4. Nós também precisamos notar que nenhum dos tipos presentes na literatura do Novo Testamento tem o propósito de dar uma instrução doutrinária exclusiva. Não há um catecismo ou uma teologia sistemática. Se a Bíblia é tudo o que precisamos como cristão, por que não há nenhuma declaração doutrinária exclusiva nela? Imagine como todas as controvérsias pudessem ter sido resolvidas se a Bíblia respondesse todas essas perguntas doutrinais claramente. Isso seria muito conveniente, mas tais coisas não são encontradas nos livros da Bíblia. Que ninguém entenda mal a observação feita aqui. Nada disso deprecia a importância da Bíblia Sagrada. Deus proíbe tal coisa. Na Igreja Católica, a Bíblia é tida como totalmente inspirada por Deus, inerrante e autoritária. Mas o fato é que a Bíblia não contém o ensinamento para todo assunto importante da Igreja. Como já declaramos, o Novo Testamento dá apenas um breve detalhe sobre como louvar. E isto não é de pequena importância. Além de que a mesma igreja que nos passou a Bíblia Sagrada é a mesma que preservou os padrões de louvação que recebemos. Se nós desconfiarmos da fidelidade desta igreja em preservar a adoração apostólica, também temos de desconfiar de sua fidelidade em preservar a Bíblia. É a Bíblia na prática totalmente suficiente para os protestantes? Os protestantes frequentemente reivindicam que acreditam apenas na Bíblia, mas várias perguntas aparecem quando a pessoa tenta examinar o atual uso de que eles fazem da Bíblia. Por exemplo, por que os protestantes escrevem tantos livros sobre a doutrina e a vida cristã, se eles necessitam apenas da Bíblia? Se a Bíblia fosse o suficiente para entendê-la, por que eles simplesmente não utilizam apenas a Bíblia? E se ela é totalmente suficiente, por que isso não produz resultados suficientes? Por que os protestantes não acreditam na mesma coisa? Por que há tantos estudos bíblicos protestantes se eles precisam apenas da Bíblia? Por que eles buscam outras áreas imateriais?
porque eles ensinam a Bíblia ao povo, ao invés de apenas ler as Escrituras para as pessoas? A resposta, eles nunca admitirão, mas os protestantes sabem que a Bíblia não pode ser entendida por si só. E, na verdade, toda seita protestante possui seu corpo de doutrinas, tradições, mas nunca admite ou as chamas assim. Cada denominação protestante possui seu corpo doutrinário próprio, oriundo de uma tradição própria, humana, normalmente iniciada pelo seu fundador. Então, a questão não é em acreditar ou não na tradição. A pergunta correta é: qual a tradição que devemos usar para interpretar a Bíblia? Em qual tradição podemos confiar? Na tradição apostólica da Igreja Católica ou na confusa e moderna tradição do protestantismo, que não possui nenhuma raiz além do advento da Reforma Protestante? Segundo a falsa suposição, a Bíblia era a base da igreja primitiva e que a tradição é apenas uma corrupção humana muito superior. É especialmente entre evangélicos e carismáticos que a palavra tradição é considerada um termo depreciativo. A tradição é rotulada como algo carnal, espiritualmente morta, destrutiva, legalista. Para os protestantes que lêem o Novo Testamento, a Bíblia condena a tradição como algo oposto à Bíblia. A imagem que eles têm dos cristãos primitivos é de que eles eram como os evangélicos ou carismáticos do século XX. Para eles, é inconcebível que os cristãos primitivos possuíam uma louvação litúrgica ou que eles tinham adquirido qualquer tradição. Acredita que isso ocorreu somente após a igreja ter sido corrompida. E é assim que imagino que tais coisas entraram na igreja. É um sopro de vida para estes protestantes, assim como para mim, quando eles estudam a igreja primitiva e os escritos dos primeiros padres e começam a sentir algo diferente do que sempre imaginaram ou foram conduzidos a acreditar. Por exemplo, os cristãos primitivos não levavam suas Bíblias para a igreja em cada domingo do estudo da Bíblia, devido ao longo tempo para se fazer uma cópia, e poucos possuíam suas próprias cópias da Bíblia. Ao invés disso, as cópias da Bíblia eram mantidas por pessoas designadas pela igreja, que ficavam no local da igreja destinado à louvação. Além de que os cristãos não possuíam cópia do Velho Testamento e muito menos do Novo Testamento, que não foi terminado antes do final do primeiro século, e não em sua forma canônica até o quarto século. Isso não é o mesmo que dizer que os cristãos primitivos não estudavam a Bíblia. Eles estudavam, mas como um grupo e não individualmente. E em grande parte do primeiro século, os cristãos estavam limitados a estudar apenas o Velho Testamento, assim como eles sabiam dos evangelhos, dos ensinamentos de Cristo, de como louvar, em que acreditar sobre a natureza de Cristo, etc. Eles possuíam apenas a tradição oral dos apóstolos, ensinamento dos apóstolos, especialmente durante a virada do primeiro século. Depois, as gerações futuras tiveram acesso às escrituras dos apóstolos pelo Novo Testamento, mas a igreja primitiva foi totalmente dependente da tradição oral para ter conhecimento da fé cristã. Esta dependência da tradição é descrita em vários lugares do Novo Testamento. Por exemplo, quando São Paulo exorta aos Tessalonicenses: assim, pois, irmãos, ficai firme e conservai as tradições que de nós aprendeste, seja por palavras, seja por carta nossa, 2 Tessalonicenses 2,15. A palavra traduzida como tradição é a palavra grega paradoses,
que é traduzida de maneira diferente em algumas Bíblias protestantes, mas é a mesma palavra que os ortodoxos gregos usam para falar da tradição, e poucos estudantes competentes da Bíblia discutiram seu significado. A própria palavra significa literalmente meio, por qual algo é transmitido. E é a mesma palavra utilizada negativamente para os falsos ensinamentos dos fariseus, Marcos 7, 3 a 8. E referida também para a autoridade de um cristão para ensinar. 1 Coríntios 11, 2 e 2 Tessalonicenses 2, 15. Qual a diferença entre a tradição dos fariseus e a tradição aprovada pela igreja? A fonte, Cristo deixou bem claro qual era a fonte das tradições dos fariseus, quando os chamou de tradições de homens, Marcos 7, 8. São Paulo faz outra referência às tradições. Eu vos felicito porque em tudo vos lembrei de mim e guardai as minhas tradições para dóceis, tais como eu vos transmiti, 1 Coríntios 11, 2. Mas onde ele adquiriu essas tradições anteriores? Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, paredoca, que é o Senhor Jesus na noite em quem foi traído, tomou o pão, 1 Coríntios 11, 23. Assim, a Igreja Católica recorre ao falar da tradição apostólica, entregue para a dócese, de uma vez para sempre aos santos, Judas 3. Sua fonte é o Cristo que a entregou diretamente aos apóstolos, com tudo aquilo que ele disse, fez, como está escrito. Nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever, João 21, 25. Os apóstolos entregaram este conhecimento para toda a igreja, e a igreja tornou-se coluna e sustentáculo da verdade, 1 Timóteo 3, 15. O testemunho do Novo Testamento é claro neste ponto. Os cristãos primitivos receberam as tradições escritas e orais pelos apóstolos de Cristo. Da tradição escrita, eles possuem apenas fragmentos. Uma igreja local possui uma epístola, outra um evangelho. Os escritos foram reunidos gradualmente e colocados no livro que se tornou o Novo Testamento. E como os cristãos primitivos sabiam quais eram os livros autênticos e quais não eram, já que havia numerosas epístolas e evangelhos espúrios, reivindicados por hereges como escritos dos apóstolos. Foi a tradição apostólica oral que ajudou a igreja nesta tarefa. Se a igreja perder a pura tradição apostólica, a verdade deixa de ser a verdade, pois a igreja é coluna e sustentáculo da verdade, 1 Timóteo 3,15. A crença protestante sobre a história da igreja, de que a igreja caiu em apostasia durante o período Constantino até a Reforma, deixou estes e muitos outros trechos da Bíblia sem sentido. Se a igreja decidir existir, mesmo por um dia, os portões do inferno a venceram naquele dia. Se o caso fosse este, Cristo teria descrito de maneira diferente a igreja na parábola da semente de mostarda, Mateus 13, 31 a 32. Ele deveria ter falado que no lugar da semente, uma nova semente teria brotado mais tarde. Mas ao invés disso, ele usou a figura de uma semente de mostarda que começa pequena, mas cresce continuamente e se torna a maior planta do jardim. Sobre esta posição deveria ter existido algum grupo verdadeiro de fiéis protestantes que sobreviveram durante 1000 anos nas cavernas. Mas onde está a evidência deles? Os valdensianos, que são apontados como seus precursores por todas as seitas dos pentecostais, as testemunhas de Jeová, não existiam antes do século XII. Eles diziam que estes verdadeiros fiéis sofreram valentemente as ferozes perseguições dos romanos e que se esconderam nas colinas até quando o cristianismo tornou-se uma religião legal. E isso pode até parecer possível, quando comparado com a noção de que um grupo tenha sobrevivido por 1000 anos
sem deixar nenhum rastro de evidência histórica sobre sua existência. A sola Escritura é uma grande avalanche iniciada pela Reforma Protestante e que, ao longo do tempo por onde passa, onde é aceita, vai destruindo os principais fundamentos do cristianismo apostólico. Ela caminha para a destruição total da fé. Para testar isso, basta comparar uma grande diferença entre a fé reformada e a fé pentecostal. Por exemplo, os reformadores tinham catecismo, criam na necessidade dos sacramentos, batizavam as crianças, reconheciam Santa Maria como Mãe de Deus. E hoje será que é possível encontrar o tal credo entre os pentecostais? O protestantismo, ao abandonar a eclesiologia apostólica, conceito que crê que a Igreja de Cristo é visível, possui governo que é mãe e mestra dos cristãos, que surge de Deus e vem até os fiéis, etc. Colocou em seu lugar o relativismo. Não é sem motivo que muitos protestantes estão a caminho do fenômeno então chamado por a fé sem religião, ou Deus sem religião. É o que está acontecendo em nossos dias de hoje. Você pode imaginar que o sistema de crença protestante tem como sua principal doutrina a teoria que somente a Bíblia possui autoridade em assuntos de fé, buscando provar que esta doutrina tem seus próprios critérios. A pessoa provavelmente espera que os protestantes mostrem diversos textos da Bíblia que provam esta doutrina, que é a base de toda a doutrina protestante. A pessoa espera 2 ou 3 textos sólidos que apresentam claramente esta doutrina. Dizem eles da Bíblia. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se resolve toda a questão, 2 Coríntios 13, 1. Contudo, o menino da fábula que teve que mostrar que o imperador estava nu, tenho que mostrar que não há um único verso na Bíblia em sua totalidade que comprova a doutrina da sola Escritura. Não há nada que comprove isso. Assim, há inúmeros lugares da Bíblia que falam da sua inspiração, autoridade e utilidade. Mas não há em lugar nenhum da Bíblia que ensine que somente a Bíblia é autorizada a seus fiéis. Se tal ensinamento estivesse pelo menos implícito, os pais da igreja teriam seguramente ensinado esta doutrina. Mas qual santo padre ensinou tal coisa? Por isso que o ensinamento fundamental do protestantismo é autodestrutivo, contradiz a si mesmo, mas a doutrina da sola Escritura não é apenas não ensinada pela Bíblia, ela contradiz a Bíblia especificamente. Já discutimos isso, que ensina que a santa tradição também está ligada ao cristianismo, 2 Tessalonicenses 2,15 e 1 Coríntios 11:2. Talvez a Bíblia Sagrada seja o ápice da santa tradição da igreja, mas a grandiosidade da elevada altura em que a Bíblia subiu depende da grande montanha em que ela está firmada. Retirada do seu contexto da santa tradição, a pedra sólida da Bíblia torna-se uma mera bola de ferro que pode ser moldada facilmente por qualquer modelador que assim desejar. Não é nada horroroso distorcer e buscar da Bíblia, mesmo que isso seja feito em nome da sua autoridade. Muito bem, meus amados irmãos, ficamos por aqui. Vamos dando aqui por encerrada essa questão da sola Escritura, né? Está provado nesse estudo, por A mais B, que esta doutrina da sola Escritura, somente a Bíblia, é uma farsa e não se encontra em lugar nenhum das Sagradas Escrituras. É um fundamento levantado sob um falso pretexto de querer desautorizar a Santa Igreja Católica,
Apostólica Romana. Ficamos por aqui e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Salve Maria e viva Cristo Rei!